nós vamos ter que dividir esse papo aqui em dois momentos, tá? Gostaria muito de só comentar a respeito do jogo, mas diante da repercussão que foi e que está sendo a entrevista do Felipe Luiz, fica difícil a gente ficar omisso diante do que foi falado, diante do que foi vomitado, diante do que foi literalmente, como se fala, jogado no ventilador, tá? Mas eu volto num segundo momento para falar dessa questão, até porque eu fiz aqui algumas anotações de palavras ou frases que eu considerei chave dessa entrevista do Felipe Luiz, tá bom? Bem, o jogo, olha, não seria nenhum absurdo a gente aqui falar, comentar que o Flamengo não deixou o São Paulo jogar. Não seria nenhum absurdo colocar isso, começar esse papo falando do jogo em si, dizendo que o São Paulo literalmente não jogou. E aí, por que o São Paulo não jogou? Muito por mérito do Flamengo. O time do Flamengo continua apresentando a mesma intensidade que já vem praticando desde o início da temporada, um time muito agressivo, um time que está o tempo todo marcando lá em cima, sufocando o adversário e não deixando o adversário armar as suas jogadas. Porque se a gente for prestar atenção, a linha defensiva do Flamengo joga no meio de campo. Joga no meio de campo. Tá lá. Léo Pereira e Léo Ortiz tá lá no círculo central pro ataque, assim, no campo de ataque já. Ou seja, o adversário ele não consegue respirar. Ele não consegue sair. Foi isso justamente que aconteceu com o São Paulo. O São Paulo não conseguia armar uma jogada sequer e assim aconteceu. Teve um susto ali que o Rossi foi querer sair jogando, quase o André Silva tomava a bola e depois uma cabeçada de uma bola cruzada do próprio André Silva. Acabou. Entendeu? Então o Flamengo criou bastante, aí é um outro ponto que precisa ser considerado. Muita troca de passe, muita virada de jogo por conta dessa troca de passe. Chega demais, volume muito grande de jogo, mas sempre pecando nas finalizações. A gente também não pode deixar de dar os méritos para o Rafael. Fez ali 2 defesas que garantiu o empate no primeiro tempo. Verdade. Tá? Muito aquele chute do Léo Ortiz e aquela bola que o Wesley tentou colocar, né? Quando ele cortou o zagueiro. Agora falando em Wesley, abrindo e fechando o parêntese, né? Vai fazer falta, né? O menino realmente está numa fase muito, muito bacana da sua carreira. E aí fica difícil, né, cara, segurar. Tá quase que certo, né? A ida dele para Roma, né? Paciência. E o outro lance que chamou muita atenção foi aquela lesão ali do Ayrton Lucas, né? Até então não foi confirmada fratura, tá? Não foi confirmada fratura. Porém, a profundidade, o rasgo ali, o negócio foi feio, porque apareceu o osso da canela, tá? Foi tão profundo que apareceu o osso da canela do cara. Foi feia a imagem, a televisão mostrou, horrível aquilo, muito feio, né? Tomara que ele se recupere o mais rápido possível, mas o Flamengo já vai ter uma baixa na lateral. Como o seu Alexandre
vive aqui e ali sentindo uma fisgada, o Flamengo, eu acredito que algumas vezes, até o Ayrton Lucas se recuperar, vai ter que improvisar o senhor Varela como improvisou hoje. Com certeza, não tenha dúvidas. E o menino lá, né, o Luiz Araújo. O Luiz Araújo, ele tá realmente comendo a bola, como se fala. O menino tá jogando demais, porque não é só a parte ofensiva, é a parte também defensiva. Ele tá com aquela função, não só ele, é ele, o Bruno Henrique e o Plata. Você viu no final do jogo o Plata dando um carrinho aqui na zaga, na defesa, aí muito se justifica o porquê que o modelo desse jogo, dessa proposta, não cabe o Pedro. Mal preparado fisicamente e taticamente não conseguiria cumprir o que esses três hoje estão cumprindo de acordo com o modelo de jogo do Flamengo. Entendeu? E aí, para a gente então entrar nesse segundo papo, né, que eu falei para vocês que a gente ia dividir, então só para fechar, o Flamengo ganha o jogo com autoridade, tá? O Flamengo consegue ganhar o jogo com autoridade, tá? Teve ali uma certa dificuldade porque não conseguiu matar logo o jogo no primeiro tempo, mas depois conseguiu administrar e o segundo gol, estava mais fácil o Flamengo fazer o segundo gol do que o São Paulo empatar. E foi justamente o que aconteceu. O Flamengo fez o segundo gol ali já no apagar das luzes. Agora voltando, né, aqui pro papo do Felipe Luiz. Sabe por que tá todo mundo assustado com esse papo do Felipe Luiz? Porque nós não estamos acostumados em ouvir a verdade. Como nós não estamos acostumados a ouvir a verdade, a gente se assusta. Ah, porque o Felipe jogou o Pedro na Cova dos Leões. Ah, porque o Felipe Luiz tinha que ter chamado o Pedro de forma privada. Gente, como o próprio Felipe Luiz já falou, isso já aconteceu. Essa etapa já aconteceu. Quando o Felipe Luiz vem e expõe tudo que foi exposto, é porque ele já não aguentava mais, ele não aguenta mais a situação. Esse é o ponto. Entendeu? Então, antes da gente ficar julgando o técnico Felipe Luiz, a gente tem que entender e ler o todo. Então eu fiz aqui, só para te ter uma ideia, anotações das frases faladas pelo Felipe Luiz na entrevista. Atitude ridícula. Pedido de desculpas. Ele quer que o jogador peça desculpas para ele e para os jogadores. Deboche. Números baixos. O último em tudo. Nos treinos. Frustração. Ele se sente frustrado com o Pedro. Treina mal. Lutar com ele mesmo. Ou seja, o Felipe Luiz diz que o Pedro precisa lutar com ele mesmo. Não pode viver do passado. O que ele fez lá atrás não pode servir de chancela para agora. Tem que querer. E a exposição do treinador, quando ele foi argumentado sobre o fato de que dificilmente um treinador expõe um jogador dessa forma. E aí ele respondeu para a repórter, e a exposição do treinador quando escala mal? Defendi ele por muito tempo. Na hora que ele correr e segurar os zagueiros em campo, aí eu vou botar ele para jogar. Querendo dizer que ele precisa saber jogar sem a bola. Não precisa me abraçar. Eu quero ganhar. Se ele quiser, a gente está junto. Essas foram algumas das frases que eu achei interessante destacar para trazer aqui, compartilhar com vocês e com isso mostrar que o Felipe Luiz, na minha concepção, mostra sinceridade, honestidade e autenticidade. Tá? Então, dificilmente você de fato vê isso acontecendo. Quando você não vê, aí você se assusta. Essa que é a grande verdade. Abraço. Vamos continuar acompanhando para ver as cenas dos próximos capítulos.